Boa noite, Zé. Um jogo que teve tudo, né? Teve esse final trágico, né, de invasão de torcida e teve também essa derrota do Cruzeiro. Vamos falar, eu acho que vai ter tempo também, se você quiser ficar à disposição também para falar sobre essa questão da parte de segurança, enfim, do que aconteceu, até um relato importante de quem está inserido no futebol há muito tempo. Mas sobre o Cruzeiro, a impressão de um time que não conseguiu colocar, pelo menos essa energia que você fez aí ao longo da semana, e chegou a informação para a gente que o treino foi muito bom, que estava tudo muito legal. A bola parada hoje foi um problema, foi um trauma que foi também testado e preocupado por você. O que aconteceu que tudo deu tão errado nesse jogo do Cruzeiro e essa derrota? Boa noite, Zé. Boa noite a todos. Olha, na verdade, eu acho que foi um jogo de um grau de nervosismo muito grande. A tensão estava explícita, né, nas duas equipes antes do jogo começar. E a gente, por mais que tenha tentado tirar um pouco dessa ansiedade, porque é natural, a gente, na situação que está, assim como o Curitiba, sabia que era uma partida importantíssima para a gente. Não fizemos, acho que o jogo no primeiro tempo foi um jogo tecnicamente abaixo. Perdemos algumas oportunidades na bola parada ofensiva, na defensiva a gente também não foi tão bem. E dois pontos que a gente estava sempre trabalhando e que o Cruzeiro, de uma forma geral, na competição tem bem também, principalmente a bola parada defensiva. No segundo tempo, acho que o jogo deu uma melhorada, a gente conseguiu reposicionar principalmente a nossa saída de bola e também a chegada no ataque. Tivemos algumas oportunidades, uma bola na trave com o William, uma chegada forte com o Matheus, que acabou perdendo um gol bem próximo de fazer. Chegamos a fazer o gol e no milímetro ali acabou sendo anulado. E o final do jogo a gente sabia que ia ser tenso, né? As duas equipes precisando da vitória e numa bola parada a gente acabou sofrendo o gol. Então, derrota dura para a gente. Agora a gente precisa recuperar, porque realmente foi um resultado que a gente trabalhou bastante para que a gente pudesse sair daqui com os 3 pontos. E em alguns momentos pareceu que estava perto desses 3 pontos, agora recuperar os atletas, porque a competição depende ainda só da gente, mas precisamos evoluir bastante para a gente fazer uma reta final melhor do que agora. Ô Zé, quando você fala precisa mudar, evoluir bastante, você pensa em fazer algo diferente? Hoje até chamou a atenção você trazer 3 laterais pela direita numa lista de relacionados. Você pensa buscar algo diferente ou fazendo a mesma coisa você acha que o Cruzeiro vai sair dessa e dando mostras de que dificilmente vai? Não, a gente não está fazendo a mesma coisa. Hoje a equipe teve a formatação em campo diferente. A gente trouxe o Bruno para uma posição que ele sente mais agradável, até um pedido e um clamor da imprensa, da torcida, porque ele realmente gosta de jogar meias pelo lado. Teve a volta do Papagaio, o Nicão como um quarto meio de campo para a gente poder ter mais o controle do jogo. A vinda de dois laterais foi porque a gente acabou perdendo o Fernando Henrique na questão, um choque que ele teve no joelho. E aí, na última hora, a gente trouxe o Éger, porque entendia que se a gente tivesse no jogo precisando de um lado, uma ala um pouco mais forte, poderia ser com o Éger, ou se fosse um pouco mais defensivo com o Palácio. Mas, enfim, tivemos a infelicidade de perder o Lucas no primeiro tempo, aí uma das substituições acabou sendo feita de forma antecipada. Enfim, a gente acredita muito no que a gente está trabalhando, acredito muito no grupo de atletas, são jogadores muito compromissados com o dia a dia do Cruzeiro, com aquilo que a gente precisa fazer. Eu tenho certeza que nós vamos dar a volta por cima. Ô Zé, boa noite. A pergunta é inevitável, né, a respeito da invasão. Até o Gabriel Lima acabou criticando a estrutura, a segurança do estádio. Eu não concordo muito, né, mas como foi um pronunciamento, eu não tive a oportunidade de passar para ele essa opinião. Até porque bandido, quando quer cometer crime, comete de qualquer maneira, né? Hoje foi aqui na Vila Capanema, seria no Couto Pereira, seria no Mineirão, enfim, em qualquer estádio. Qual a sensação? O profissional vendo uma invasão, um risco até de vida dentro do seu ambiente de trabalho? Bom, vou tentar ter cuidado para falar, né? Porque as coisas podem ser levadas para outro prisma. Eu acho que a gente está acompanhando pouco a pouco a falência da sociedade brasileira, como sociedade realmente, né? Infelizmente, a gente tem algumas áreas
no nosso Brasil, notadamente, reconhecidamente, muito pior do que qualquer outra coisa, né? A gente tem políticos corruptos, ladrões de material de hospital, escola, saúde, educação, e a gente não vê essa indignação que a gente vê no futebol. É lógico, o torcedor tem direito de criticar, tem direito de vaiar, mas eu queria poder viver numa sociedade que tivesse indignação também no mesmo patamar que tivesse com esses políticos ou com parte da sociedade que fosse corrupta, ladra. E eu fico muito triste porque tive a oportunidade de viver em outras sociedades. Eu sei que a gente não pode comparar país com outro país, culturas totalmente diferentes, mas isso, logicamente, que deixa a gente entristecido, jogadores recebendo ligação da esposa, dos filhos, inclusive a minha família me ligou para saber se eu estava bem, e isso tem nada a ver com futebol, nada a ver com futebol. E parece que as coisas vão se repetindo. Uma coisa que parecia que já que premeditada, eu acho que a gente não pode, como você falou, falar que é campo A, campo B ou campo C. Lógico que a gente tem que vir para o estádio tendo a sensação sempre de segurança. Está acontecendo isso hoje com o Cruzeiro, um pouco antes do gol do Coritiba aconteceu também um movimento bem tenso em relação à torcida do Coritiba. Hoje o líder do campeonato também está sofrendo pressão, ou seja, é uma coisa que está fugindo um pouco do controle. E vem sendo repetido por mim, por outros colegas, jogadores também, que eu não sei aonde que isso vai dar, ou realmente acho que sei onde isso vai dar, e só está parecendo que está amadurecendo para que isso ocorra. Então, na verdade é isso, eu acho que é uma falência aos poucos da sociedade brasileira como um todo, né? A gente não conseguiu controlar isso e ter sinais que as coisas vão acontecer e não haver punição para isso. Porque eu sei que quando as pessoas querem descobrir quem fez, quem vai fazer, isso ainda mais grave ainda, vai fazer, está sendo anunciado, não se faz nada. Então, a gente vai vivendo do jeito que dá, nesse sentido aí, a gente só pede a Deus para que nos proteja os profissionais, protejam vocês também, que estão nesse meio. Uma coisa um pouco mais aguda pode sobrar para todo mundo. Zé, boa noite. Alexandre Senechal, aqui da Jovem Pan News, aqui de Curitiba. O técnico do Curitiba disse que, por ele, o jogo não voltaria. Tudo bem, o Curitiba estava vencendo o jogo. Por você, o jogo voltaria os últimos 6 minutos? Boa noite, Alexandre. Boa pergunta. Eu acho que como espetáculo não tinha condição nenhuma de voltar, né? Jogadores jamais abalados, o nosso Curitiba também. Poderia ter acontecido a favor da gente, porque havia uma apreensão, uma tensão notória também com a equipe do Curitiba, a torcida. Felizmente para eles, infelizmente para nós, o gol foi anulado pelo VAR. Poderia ter sido ao contrário, né? Mas acho que tem que haver uma maneira para que essas coisas não ocorram, cara, porque é muito difícil até você concentrar, retornar, faltavam 6 minutos, a gente sabe que muita coisa pode acontecer em 6 minutos no futebol, a gente tem visto aí viradas importantíssimas acontecendo, mas da maneira como estava era muito difícil. Professor Gabriel Rodrigues, da Rádio Metropolitana. Como fica o psicológico do time agora para essas 6 rodadas finais, depois de ter feito um jogo como hoje, sofrido um gol no final e da invasão da torcida? Boa noite, Gabriel. Olha, a gente tem que se recuperar e se reinventar, porque a gente conseguiu, num passado bem recente, evoluir a equipe, boas vitórias, depois mesmo uma derrota em São Paulo, conseguindo jogar bem, e de repente a gente faz um jogo contra o Internacional, apesar de perder um pouco do controle, finalizamos bastante, 3 bolas na trave. A sensação é que as vitórias não aconteceram na última rodada, mas a gente estava próximo. Hoje realmente foi uma partida, principalmente no primeiro tempo, que a gente poderia ter rendido mais, né? Certamente a pressão é lá para todos nós. E esse é um aspecto que a gente vai ter que tentar buscar reerguer, porque a competição está aberta,
precisamos mostrar evolução, certamente, o tempo todo, e nesses 6 jogos que faltam, a gente conseguir as vitórias, começando pelo próximo lá em Fortaleza. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, boa noite.